Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Hoje, comecinho do mês de dezembro, trouxe aquele vídeo que eu sempre trago todo começo de mês, que é mostrando os meus dividendos do mês anterior. No caso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto eu recebi de dividendos dos meus fundos imobiliários, que é uma parte dos investimentos que eu tenho hoje em carteira, do mês de novembro. Eu acabo trazendo também para dar uma motivada maior aqui, mostrando, né, quanto que rende, quanto que dá para receber por mês, da minha reserva de emergência que está no Tesouro Selic. Então, eu falo para vocês, cada fundo imobiliário, quanto eles me pagaram no mês de novembro, no caso, nesse vídeo, e no final também trago quanto me rendeu a reserva de emergência, para vocês verem aí quanto que rendeu cada um, e depois trago o total juntando os dois. Bom, hoje eu tava vendo aqui no vídeo anterior que não teve nenhum comentário relevante pra eu estar trazendo aqui pra vocês, então eu vou fazer um resuminho dos meus investimentos pra vocês terem uma noção, vai que tá chegando alguém novo, né, agora. Então, começando o quê? Eu não comecei a investir ontem, eu invisto desde 2019, final de 2019 mais ou menos, que eu comecei na renda variável. Eu comecei construindo minha reserva de emergência, junto com a construção da reserva eu já fui com um pezinho ali na renda variável, começando pelos fundos imobiliários, depois as ações. Hoje em dia eu até tenho outros investimentos também, mas no começo foi isso, fundos imobiliários e ações, junto com a reserva que eu estava construindo. Atualmente eu não estou mais com as ações, eu me desfiz delas, né? Só tô com uma em carteira, se eu não me engano. Eu até fui trazendo aqui para vocês nos vídeos anteriores dos dividendos, né? Dos outros meses que eu já fui trazendo aqui. Que eu estava vendendo as ações. O pessoal fica muito perguntando, nossa, mas por quê? Porque rende mais, porque isso, porque aquilo. E sim, eu acho que algumas até rendem mais, sim. Só que aí eu acho que é muito individual, sabe? Na minha carteira hoje não faz mais sentido eu ter as ações, porque como eu falei, eu tenho outros investimentos. Tanto que de 2019 para cá, eu investia muito nos fundos imobiliários, né, que traz ali o rendimento todo mês. Mas faz um ano mais ou menos, eu acho que até um pouco mais, que eu não estou mais aportando dinheiro do meu bolso, do meu salário ali nos fundos imobiliários. O que eu faço hoje em dia? Eu pego o valor que eles me renderam, que é o valor inclusive que eu vou trazer hoje nesse vídeo, e reinvisto neles, de acordo com o que está compensando mais de um mês para o outro. Então, conforme eles vão me pagando, eu não saco esse valor, eu não gasto esse valor, eu só vou reinvestindo. E ao mesmo tempo, eu também não tiro mais dinheiro do meu bolso e coloco neles. Então, é só um reinvestimento de cada fundo. E na reserva de emergência também, graças a Deus, eu não estou precisando mexer. Então, ela só vai rendendo juros sobre juros mês a cada mês. Então, se algum dia eu precisar mexer, precisar tirar, eu trago aqui para vocês, né? Até porque vai dar diferença no rendimento. E também a taxa Selic está alta no momento. Quando eu comecei a investir lá em 2019, eu lembro que estava, acho que 2, 3% ao ano, se eu não me engano. Estava bem baixa. Eu acho que era isso, ou 4, sei lá. Se eu estiver errada, me desculpem. Mas atualmente está 15% ao ano, está muito alta. Selic alta não é boa para ninguém, mas para quem investe, a gente consegue ali reverter em juros, né? Porque se você tá do lado de quem recebe juros, então você não está sendo tão prejudicado quanto o restante da população, digamos assim. O que mais que eu tenho para falar para vocês antes de passar os valores? Eu acho que é isso. O basicão, né, que o pessoal me pergunta das ações, para mim não faz mais sentido hoje, porque, sei lá, um dia fez, hoje em dia não faz mais, e não é porque rende mais ou rende menos, ou porque é errado ou é certo. Para mim não faz mais sentido. Então os fundos imobiliários, que eu tenho meta como eu tenho como meta fazer com que eles paguem o meu aluguel, eu moro de aluguel hoje em dia, então a minha meta é fazer com que eles paguem o meu aluguel. Não tem pressa em relação a isso, porque tanto que eu não tô colocando mais dinheiro neles, né? Se eu tivesse colocando dinheiro neles, eles já estariam pagando tranquilamente o meu aluguel, mas não tenho pressa, então tá tudo bem. O que mais? E já tá me rendendo um valor muito bom. Vou começar a falar pra vocês agora o total. Até teve uma moça que comentou, acho que foi uma moça que comentou o porquê que eu falava o valor do meu rendimento no Tesouro Selic, da reserva, no final, sendo que eu ia pagar o meu aluguel com os fundos imobiliários. Sim, a meta é pagar o meu aluguel com os fundos imobiliários,
Mas se eu quiser fazer um saque do meu rendimento da Selic e juntar com os fundos e pagar o meu aluguel, para mim também não tem problema nenhum. É um rendimento igual ao fundo, né? Tá rendendo ali todo mês igual ao fundo. Então, sim, eu vou trazer sim o valor total e para mim vai ser uma conquista juntando nem que seja a reserva com os fundos quando atingir o valor do meu aluguel e eu vou continuar reinvestindo, né, os fundos imobiliários para que eu consiga fazer só os fundos pagarem o aluguel. Então, no final das contas, vai pagar bem mais que o meu aluguel se for somar com a reserva de emergência. Feito aí essas observações para vocês se situarem um pouco mais sobre o que acontece na minha carteira, o porquê que eu invisto numa coisa e em outra, vou começar a falar agora dos fundos imobiliários e os valores que eu paguei, que eu recebi de cada um. Bom, se vocês quiserem fazer uma pesquisa rápida, eu indico o site, acho que é Funds Explorer, se eu não me engano, Funds Investimentos, alguma coisa assim, que eu sempre uso para consultar os fundos imobiliários. Colocou o código do fundo imobiliário que eu vou falar aqui, é um dos primeiros links que aparece no Google ali. Eu lembro que é um logo em azul, sabe? Eu não lembro exatamente o nome do site agora para falar. Enfim, mas é bem conhecido esse site. Começando pelo fundo BTHF11, me pagou no mês de novembro um total de R$ 42,32. O fundo XPML11, valor de R$ 10,12. HGLG11, valor de R$ 25,30. O fundo XPLG11, R$ 60,68. E por último, o maior fundo que eu tenho em carteira, né, a maior alocação que eu tenho em carteira, é o MXRF11, valor de R$ 160,20. Esse MXRF11 foi um dos primeiros que eu comprei em carteira. E como ele é um fundo base 10, eu conseguia sempre comprar bastante cotas, né? Porque na época que eu comecei a investir, eu investia com pouco dinheiro. Então era um fundo que eu sempre conseguia comprar mais. Então a gente pega, né, gosto e ele rende bem também, depois já vai retornando ali no mês seguinte. Então por isso que tem essa diferença. E eu lembro de ter pego ele num valor muito bom. Levando em consideração também os valores, eu sei que muita gente fica perguntando, Bruna, por que você não fala o total que você tem? Por que você não fala quanto você tem em cada fundo? Por que você não fala quanto você tem total na sua carteira? Eu não me sinto à vontade e, sinceramente, eu acho que não é importante você ver o total de patrimônio, mas sim quanto que esse patrimônio te rende, que é o que eu trago aqui no vídeo, mostrando os dividendos de quanto eles me pagam. Inclusive, eu trago cada um, né, que eles vão me pagando. Porque patrimônio, ele varia muito. Como é renda variável, uma hora ele tá caindo, outra hora ele tá subindo. E o que vale mesmo é a quantidade de cotas, porque você recebe de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Então, é por isso que eu não trago valores aqui. Eu acho que, sinceramente, patrimônio é muito ego, sabe? E não faz sentido pra mim. Claro que quanto mais você tem, mais você recebe. Mas o mais importante é quanto você recebe. Bom, e aí mostrando agora o rendimento do mês de novembro da minha reserva de emergência que está no Tesouro Selic. Em novembro, a minha reserva me rendeu R$ 210,06. Totalizando os fundos imobiliários e a Selic, deu um total no mês de novembro de R$ 508,68. Esse daqui é um valor que eu não fiz nada, só fui reinvestindo ali o que eles me pagaram. A reserva ficou paradinha, não precisei mexer nela, né? Não precisei mexer para nada. Não tive nenhuma emergência que eu precisei sacar alguma coisa ali, pegar. Enfim, esse daqui é um exemplo de que se você começar com pouco, você consegue. Vai ali comprando, vai estudando. Depois que você tá com o pé dentro do negócio, você vai se interessando mais em aprender sobre. E é muito bom quando você vê o fundo te pagando, né, no mês seguinte, porque aí você começa a calcular, nossa, eu comprei e paguei tanto, e aí ele já me rendeu ali mês seguinte, então com uma cota, se ele me rende isso, então se eu tiver 2, 3, 4, 10 cotas, ele vai me render tanto. E aí você vai vendo que é possível sim conseguir receber um rendimento ali. Claro que hoje em dia, gente, isso daqui não é muito, né? Assim, pra mim é um bom valor, não vou mentir, porque pra quem começou a receber 10 centavos por mês, 20 centavos por mês, é muita coisa hoje receber 298, quase R$ 300, né? Mas assim, desde 2019, não é uma coisa que você consegue tão rápido, a não ser que você tenha um valor muito grande para alocar num mês e aí no outro mês coloca mais ainda. São casos e casos.
mas eu estou aqui como um exemplo de que com pouco você consegue sim ir aumentando, fazer uma renda extra. Isso daqui não deixa de ser uma renda extra, uma renda passiva que você não precisa estar ali com a força do seu trabalho, dedicando horas do seu dia para receber esse valor, igual num trabalho formal que a gente tem, né? Igual uma renda extra de você sair vendendo alguma coisa, fazer alguma coisa ali para alguém. Então isso daqui é passivo, isso daqui você só vai colocando e ele vai te rendendo. É um dinheiro que você ganha literalmente enquanto você está dormindo e é muito bom. Eu acho que a educação financeira é necessária aí para todo mundo. Eu acho que as pessoas que vivem com pouco já têm uma educação financeira meio que forçadamente, né, meio que automática ali. Mas conforme você vai tendo um pouco mais, você vai vendo, né, as possibilidades que existem para você fazer esse investimento, mesmo você que tem pouco, é mais legal. Dá uma motivada maior, você fica mais motivado a trabalhar, a fazer seus aportes. Porque querendo ou não, é para você, é pro seu futuro, para você ter ali uma conquista, para você fazer alguma coisa que você almeja. Então, eu acho que é válido. Um dia ainda vou pagar meu aluguel com isso aqui, vou trazer em vídeo para vocês verem. E é isso, gente. Esse daqui foi o mês de novembro dos meus investimentos. Em janeiro eu volto para trazer os rendimentos do mês de dezembro. E é isso. Tchau, tchau.